Olá, pessoal. Queria desejar um bom dia para todos vocês. Nesse momento, vai acompanhar a aula de hoje, certo? Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor a todos vocês, a todos os amigos que nesse momento estão sintonizados aqui nessa aula. Deus possa abençoar a sua vida. E nós vamos para a nossa última aula, lição de número 13, da revista Os Valores do Reino de Deus, que tem como tema a verdade, a verdadeira identidade do cristão, tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar sem mais delongas. Nosso textuário diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nosso textual, ou verdade prática, melhor dizendo, diz o seguinte: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Então, o que é que vai fazer realmente nós termos identidade? Qual é a verdadeira identidade do cristão? É o tanto que ele consegue praticar no reino de Deus, certo? O tanto que ele consegue praticar no reino de Deus os ensinamentos de Jesus, vamos dizer assim. Enquanto a pessoa consegue praticar no reino de Deus os ensinamentos de Jesus. Então, isso é que vai fazer com que um cristão ele seja identificado por Cristo. Identificado. Ok? Então, é isso. Vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe. Está em Mateus capítulo 7, versículo de número 21 até o versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Quantas pessoas não irão repetir essa frase naquele grande dia, né? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. Então, gente, nós chegamos a essa última lição. Nós temos aqui pelo menos alguns pontos para podermos falar aqui com vocês, certo? O primeiro ponto que nós vamos falar com vocês vai ser sobre a condenação dos falsos seguidores de Cristo. Mas antes aqui vamos fazer a leitura da nossa introdução, que diz o seguinte: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, não pode ser só de teoria, não pode ser só de teologia. Tem que também ser no modo de viver. Nós temos que fazer a diferença, certo? E nós temos que usar esse nosso modo, no modo de viver, os ensinamentos de Cristo para que as pessoas possam ver que nós verdadeiramente somos cristãos. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou, não é só ouvir, não. E tem muita coisa, a gente percebe, no discurso, não só no discurso, mas também no comportamento daqueles que se dizem cristãos, que não se coadunam, né, perfeitamente com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade nos discípulos de Cristo. Então, ele já começa aqui, o comentarista, a dizer que se nós quisermos realmente fazer a diferença enquanto cristãos, se realmente nós queremos fazer com que as pessoas identifiquem-se com Cristo, ou
olhe para nós e veja Cristo, né, e veja a identidade de Cristo no nosso comportamento, ele já diz diretamente que para que a gente seja identificado e para que a gente realmente tenha essa verdadeira identidade, nós precisamos ouvir a palavra, os ensinamentos, compreender aquilo que Jesus Cristo ensinou para nós, né? Compreender aquilo que Jesus Cristo ensinou para todos nós, mas também compreender perfeitamente, certo? Compreender que nós também precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Precisamos praticar aquilo que nós aprendemos em Cristo, tá bom? Então vamos lá para frente. Né? A condenação dos falsos seguidores de Cristo. Em Mateus 7,1 o texto diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E o que eu acho interessante é que muitos me dirão naquele dia, muitos chegarão para mim, e me dirão naquele dia: mas Senhor, nós expulsamos demônio, nós falamos em outras línguas, nós fizemos muitas maravilhas, nós curamos muitas pessoas, todavia nós não nos encontramos no lugar que a gente achava que deveria estar. Nós não nos encontramos no lugar que nós deveríamos estar. E muitos indagarão ao Senhor. Mas nós estávamos na igreja. Mas nós estávamos praticando as obras e praticando os rituais da igreja. Nós estávamos orando, nós estávamos jejuando, nós estávamos fazendo até boas obras. Mas nós estamos do lado de fora. Então ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Temos que ter observar bastante, né, o nosso comportamento. Jesus ele combateu muito o comportamento dos religiosos, no sentido de que eles diziam uma coisa, mas praticavam outra, completamente diferente. Então, está dentro do contexto aqui do Sermão do Monte. Está dentro do contexto do Sermão do Monte, né? Esse o que Jesus está querendo dizer. Olha, porque vocês me dizem Senhor, Senhor, é a cara dos fariseus. Você me diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Porque Jesus não manda só curar, Jesus não manda só salvar, Jesus não manda só pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Jesus manda também a gente cumprir suas ordens, seus ensinamentos na nossa vida, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: essa pessoa realmente está praticando o que Jesus ensinou. Essa pessoa aí realmente está praticando aquilo que Jesus ele ensinou nos seus ensinamentos, na sua palavra, né? Não é só de boca. O que esse rapaz está fazendo aí, ele não está fazendo só de boca, ele está fazendo realmente porque conhece o Evangelho, ouviu o Evangelho, né? Mas se nós ficarmos apenas praticando, ou somente ouvindo e não praticando a palavra de Deus, o que vai fazer, que vai ser diferente dos fariseus? Nada. Jesus está ensinando, assim, está tudo dentro do contexto, né, do Sermão da Montanha, você vai entender bastante nisso aí. Jesus ele fala da oração, né, nós vimos aí nas lições passadas. Jesus fala da oração porque eles oravam para todos verem. Jesus fala do jejum porque eles jejuavam para que todos vissem também. Então, tudo que eles faziam era para a glória deles. Então, a diferença aqui do cristão e daquele que não é cristão é porque aquelas pessoas que estão na igreja apenas dizendo Senhor, Senhor, estão querendo glória para si. Quando não praticam o que Jesus mandou, é porque estão querendo glória para si, não querem glorificar a Deus com as suas atitudes, com a sua forma de ser. Por isso que Jesus combateu também as pessoas que estavam só constantemente ali praticando as obras religiosas, mas que só para se glorificar, não para glorificar a Deus. Então, tudo que você for fazer, meu querido irmão, tudo que você for fazer, se você for orar, se você for jejuar, se você for fazer alguma coisa para Deus, por favor,
faça para glorificar Deus e não para poder ser visto por homens, certo? Até aqui nesse texto, nesse contexto aqui, a gente pode entender que Jesus Cristo ainda estava batendo na mesma tecla. Vocês precisam ouvir e praticar o que está no reino dos céus, ok? Os milagres não transformam o caráter. O milagre, você pode fazer milagre, prodígios, maravilhas, salvar pessoas, fazer tudo que você imaginar, mas isso não vai fazer com que você seja melhor ou atinja o reino dos céus na sua vida. Você precisa entender que o reino de Deus ele não é conquistado pelas obras, e sim pela fé. E as obras são apenas consequência dessa fé que eu tenho. E aquilo que eu praticar como boas obras, que o cristão ele nasceu de novo para as boas obras. As boas obras não vão salvar o crente, mas as boas obras identificam o verdadeiro cristão. As boas obras identificam aquele que realmente conheceu e conhece a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E precisa ser praticado por todos aqueles que realmente querem alguma coisa com Jesus. Certo? Então, o texto aqui, no capítulo 7, versículo 23, a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Né? Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios ou em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus e não é. Eu fazer sucesso no mundo que a gente vive aqui não significa dizer que você está fazendo sucesso no reino de Deus. Fazer sucesso no reino de Deus, Jesus disse, vocês precisam, para ser o primeiro no reino, vocês precisam servir a todos. Vocês não podem ser servidos. E muitos que a gente encontra por aí, muitos até líderes, só querem ser servidos, não querem servir as pessoas. E quando serve as pessoas, serve por interesse. Serve porque estão satisfazendo um ego, melhor dizendo, né? Um ego de querer, um prazer de ser visto e ser um prazer até narcisista, né? De ser visto e receber aplauso dos homens, típico de fariseu. Tá bom? Então, não milagres, prodígios, maravilhas, grandes ministérios, não diz se essa pessoa está ou não dentro, fazendo a vontade de Deus. E a gente acaba misturando as coisas, né? Infelizmente, nós misturamos as coisas. Nós, crentes cristãos, nós misturamos a coisa. Nós achamos que quanto maior o ministério, maior é a chamada de Deus na vida daquela pessoa. Quando eu falo maior ministério, que a pessoa prega para 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, tem uma igreja para 2, 3, 5, 10 mil pessoas, aí a gente diz que essa pessoa está realmente fazendo a vontade de Deus, sendo que não está. Então, vamos ter que parar para pensar e saber o que realmente identifica um cristão. Fazendo a vontade do Pai, o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Lembra aqui de Jesus Cristo? Quando ele estava no sermão da montanha, melhor dizendo, no jardim de Getsemane, já prestes para ser preso. E as pessoas, ele antes de passar por todo o seu sacrifício, ele vai orar ao Pai. E ele orando ao Pai diz, Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. Se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas não seja feito o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho que é certo. Né? Porque muitas pessoas quando vão orar dizem, olha, Senhor, essa aqui eu te peço, em nome do Senhor, me entrega isso aqui porque eu sei, isso aqui é o que é o correto, isso aqui é a tua vontade. Sendo que Deus não está querendo entregar aquilo, não está querendo dar aquilo, não é exatamente aquilo que Deus quer entregar para aquela pessoa. Certo? Então, a gente não faz a vontade do Pai, a gente faz a nossa vontade.
E Jesus estava exatamente aqui no Sermão da Montanha ensinando como é que se ora até. Eu disse, Senhor, minha vontade é essa. Minha vontade era que o Senhor passasse esse cálice de mim, eu não bebesse, para que eu não viesse provar, porque será um cálice amargo, não será um cálice doce, prazeroso, será um cálice amargo, né? Então eu quero pedir ao Senhor que, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade, a vontade do Pai era outra, era que ele passasse por tudo aquilo ali, que ele sofresse tudo aquilo ali. Era a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele passasse por toda aquela situação de flagelo, de sofrimento, né? de menosprezo. Era exatamente aquela a vontade do Pai. E Jesus Cristo, então, foi para a cruz. Olha aí, fazer a vontade do Pai nem sempre é receber coisas boas, não, gente. Fazer a vontade do Pai nem sempre é receber coisas boas, não. Fazer a vontade do Pai é você estar firme e forte, mesmo passando por uma situação muito difícil na sua vida, né? Mesmo você passando por uma situação muito complicada na sua vida. Então, fazer a vontade do Pai é fazer isso e aceitar a vontade do Pai na sua vida. É aceitar a vontade de Deus para a sua existência. A gente precisa aceitar que Deus ele preparou, ele colocou para que nós vivêssemos. E muitas vezes a gente vai viver não coisas boas. Você vê aí os discípulos, né, cada um na sua época, não morreram assim, morreram uma morte gloriosa, não. Foram mortes de cruz, foram cortados ao meio, foram mortos a fio da espada, muitos foram decapitados, outros foram crucificados, assim como Jesus. E não foram mortes gloriosas, não. E estava tudo dentro da vontade de Deus. A gente precisa entender, fazer a vontade do Pai muitas vezes não é exatamente aquilo que nós desejamos, ok? Em que estamos alicerçados? Uma casa, isso aqui é o nosso ponto 2 já, uma casa para estar alicerçada, para poder ter estrutura, para poder suportar os problemas, as coisas da vida, uma casa para poder estar bem estruturada, para poder suportar o vento, a chuva, a tempestade, ela precisa estar bem alicerçada. E, segundo a palavra de Deus, o alicerce ele começa pelo ouvir, óbvio, né? Para ser um verdadeiro discípulo é preciso ouvir sua palavra, precisa. Quem é de Deus, Jesus fala, né? Mateus 7,24 também diz, e também tem aquela passagem que diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta, para ouvir, né? Quem é de Deus, ele tem prazer na palavra. Então, no grego, a palavra é logos. Mas no texto ela se encontra no genitivo, um modo gramatical cuja ideia é a de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas as palavras de Jesus. Essa palavra poderosa é o logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, sabedoria perfeita do Pai. Ele é a própria palavra. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade diz, o que o grande Deus, o grande mestre, né, Jesus Cristo, ele ensinou. Então, o primeiro passo para a gente fazer um bom alicerce é ouvir Jesus. E já falei aqui um pouco sobre a importância do bom alicerce. O bom alicerce é necessário para que, quando virem os problemas, as adversidades, as dificuldades, a gente não venha perecer pelo caminho, mas a gente venha realmente vencer, que é o maior intuito, o objetivo principal de todo cristão, é vencer suas lutas, suas adversidades, seus problemas, suas dificuldades. Certo? Então, precisamos de firmeza, precisamos construir nossa casa em alicerces firmes. E construir a nossa casa é construir em cima da palavra de Jesus. Jesus é a palavra dele nos seus ensinamentos. Nós acabamos de ouvir no ponto anterior,
que fala do alicerce. O alicerce tem que estar em cima da palavra de Cristo. E se nós estivermos na palavra, nós vamos sim conseguir suportar todas as adversidades que nós venhamos enfrentar, pois a Bíblia diz, Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, tá? Então, quem está edificado na rocha, está firmado, ele vai suportar os revés da vida, ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada o abalará, né? A fé. Todavia, a casa edificada na areia, que expressa a indecisão, a dúvida, a negação, a queda é certa. Sigamos então o conselho de Paulo. Veja cada um onde edifica o fundamento, né? Nós precisamos saber qual é o fundamento da nossa edificação. Então, qual é a relevância de praticar? É o mais importante, né? A relevância é escutar e praticar as palavras, que são as provas que o discípulo está pronto para viver a plena obediência a Deus. É o que identifica o cristão. Ao que ouve e pratica, né? Mateus 7,24, o Senhor Jesus o chama de construtor prudente, do grego fornimos, ou prônimos, né? Vamos falar do português, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio. Aquele que é sábio, aquele que é inteligente, é aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica. É o inteligente, é o sábio. Pois a pessoa prudente não fundamenta a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna chamada Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinamentos do mestre. Aqui no grego, moros. Parece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Não atentam para aquilo que Jesus ensinou. Certo? Então, o prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o que Jesus ensinou. Não põe em prática. Com que tipo de pessoa o Sermão do Monte você se identifica? Com aqueles que edificam seu fundamento sobre a rocha ou põe o seu fundamento sobre a areia? Com quem mais você se identifica? Essa é a pergunta que fica para você. Cada um examine a si mesmo e comece a identificar realmente se nós estamos praticando as boas obras em Cristo, né? Ponto 3 diz, a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade. Jesus, o nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas, pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, tá? Não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolar de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no reino dos céus. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que trouxe a salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Certo? Então, Jesus, ele é o nosso maior pregador. Jesus, ele ensinou as virtudes, ensinou o amor, mas ele ensina também que nós devemos entrar pela porta estreita, se arrepender dos nossos pecados e seguir a ele. Os evangelhos vêm falando isso também. Jesus ensinou, claro, que a base de sustentação de toda a lei do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte é isso que Jesus está querendo ensinar, a base de sustentação é exatamente o amor, né? Amar. Eu acho que o que estava faltando nos discípulos da época, né? Nos fariseus e todos que praticavam a lei à época. Jesus estava ensinando algo diferente, né? Estava inserindo o amor na lei. Realmente. Né? Mas para poder você receber a salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados e praticar essas obras, as boas obras, né? Em Cristo, para que você possa realmente receber aquilo que Jesus ele
promete, né? Que são as promessas, salvação, vida eterna, né? E de viver, de herdar o novo reino que está breve, está perto de chegar a todos os seres humanos. A autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensino do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha direta do Pai, não era um ensinamento parecido com os ensinamentos dos fariseus, certo? Dos saduceus, dos escribas. Era realmente um ensinamento totalmente diferenciado. Então, o Pai, ele estava ali ensinando, né? Jesus estava ensinando aquilo que ouviu do Pai. Isso deixa claro que o ensinamento de Jesus ele não é humano, mas é divino e poderoso, é transformador, é libertador, leva para o céu. Assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar o evangelho, evangelizar, ensinar, vem do Senhor Jesus, pois a sua palavra é viva e eficaz. Somos chamados para pregar o evangelho e ensinar as pessoas o caminho da salvação, certo? Lembrando aqui aulas passadas, nós não fomos chamados para julgar, para criticar, condenar, de acordo com a nossa moralidade ou aquilo que nós achamos certo a partir do momento em que recebemos a Jesus como Salvador, mas para pregar, única e exclusivamente, porque se nós queremos transformar a sociedade, nós não vamos transformar a sociedade pela política, simplesmente. Nós não vamos transformar a sociedade pela educação, simplesmente, porque se a educação estiver distorcida, se a política estiver distorcida, toda e qualquer pretensão de mudança na sociedade para melhor será piorada, não vai dar certo. Então, precisamos, enquanto igreja, pregar o evangelho, gente, única e simplesmente. Pregar o evangelho e ver o mover de Deus e a salvação da vida daqueles que vão ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos acreditar que a palavra de Deus ainda tem poder para poder transformar pessoas, e não a política, certo? Mudar coisas através da política, se você quiser se envolver, claro, a política você pode levar seus ideais, seu modo de pensar, mas sempre sabendo que não vai ser pela política que nós vamos mudar a sociedade, mas pelo evangelho de Jesus, ok? Então, gente, Jesus como a nossa identidade, numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João diz que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal da terra e luz do mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo no amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera, não para poder mostrar para as pessoas que realmente somos os melhores, certo? Se nós fizermos assim de maneira sincera, para glorificar a Deus e não glorificar nós mesmos, nós seremos identificados como verdadeiros cristãos. Portanto, somos chamados para entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade? Então pronto. Esse foi o que nós aprendemos no Sermão do Monte. Espero que tenha realmente abençoado sua vida. Espero que a gente tenha alcançado o seu coração. Espero que o Sermão do Monte realmente tenha feito você se apaixonar, mais ainda pelos ensinamentos de Cristo. Que você possa praticar esses ensinamentos na sua vida, não somente ouvir, não somente ficar maravilhado, feliz, quando vê ali o filme na paixão de Cristo, Jesus morrendo pela humanidade, a gente chora, a gente fica feliz, não, mas fundamentalmente edificar nossa casa sobre Ele, praticar seus ensinamentos na nossa vida. Se assim nós fizermos, seremos felizes e receberemos a recompensa de ter praticado as boas obras em Cristo, ok? Então, os ensinamentos do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o Sermão do Monte ensina. Então veremos o quanto a virtude do Reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Cristo. Então,
glorificar Cristo primeiramente, sempre, e nunca a nós mesmos, com aquilo que nós fazemos para Deus. Beleza? Deus abençoe sua vida poderosamente. Obrigado pela atenção. Obrigado por você estar conosco sempre. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa. Nós vamos agora, certo, para as outras lições, né, da Escola Bíblica Dominical que nós vamos ter pela frente. Nova revista. Espero que você esteja conosco. Se inscreve no canal, dá o seu like, certo? Ajuda a gente a crescer. Estamos começando, somos pequenos ainda, no meio de tanta pessoa boa, grande que nós temos aí, certo? Na nossa comunidade cristã. Mas estamos aqui também para poder sermos uma voz do Evangelho a todas aquelas pessoas que nos ouvem, tá? Deus abençoe sua vida, sua família. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.